Paz do Senhor a todos, amém. Prazer estar novamente com a igreja, é uma alegria imensa. Queria, desde já, estamos de pé, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Estou feliz de estar aqui. Deus abençoe o pastor Carlos Estevam, também parabenizar aqui pelo dia do pastor, juntamente com o pastor Marcos. É um prazer ter nos recebido aqui, amém, pastor? Também o semblante do pastor é conhecido, não sei de onde, mas é conhecido. Agradeço a Deus por estar aqui com a minha esposa, amém, meu filho Júnior, o primogênito. Os demais não puderam estar, mas o Senhor está conosco aqui, amém. Rever aqui alguns rostos, eu vou evitar de falar nome, mas eu não posso deixar de falar do Pisquila, um amigo chegado, amém. Deus abençoe o irmão Pisquila, enfim, a todos aqui. É um prazer estar aqui com vocês, amém. Ver essa igreja repleta, esse coral, essa banda bonita. Que Deus continue abençoando. O Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa, né? Paulo disse que um planta, outro rega, e quem dá o crescimento? Então é Deus que dá o crescimento, amém. Deus abençoe o pastor aqui, nessa gestão aqui, que Deus possa usá-lo poderosamente aqui no crescimento dessa obra. Evangelho de Lucas. E irmão Reginaldo aqui cessa comentário, eu tenho ele como um irmão, né? Meu irmãozão, e a gente sempre está conversando. Ele havia me convidado de algumas vezes, eu estou sempre em algum compromisso, às vezes não dá, e ele insistiu dessa vez, e eu falei, tenho que honrar o meu irmão ali. Tanto irmão que eu estive aqui o mês passado, ia cooperar em São Paulo em um culto, preparei a minha roupa lá em São Paulo, em Itu, e deixei a roupa na mochila e viemos para Caieiras aqui. Quando chegou na casa da minha sogra, na hora de se trocar, e cadê a mochila com a roupa, pastor? E aí eu fiquei sem roupa para ir para o culto, a caráter, e aí eu lembrei que eu tinha mais do que um amigo, eu tinha um irmão aqui. Aí liguei para o Reginaldo, o manequim dele era igual ao meu, e ele diz, vem cá, eu tenho roupa. E quando cheguei na casa dele, estava na cama, umas 5 camisas, umas 6 calças, 3 sapatos. Eu falei, não, só quero um par de cada. E levei a roupa, usei a roupa, e já faz uns 15 dias, hoje eu trouxe para ele de volta a roupa, amém. Então, para os irmãos entenderem o tamanho da comunhão, amém. Deus abençoe poderosamente. Diz a Bíblia que há amigos que são mais chegados do que o irmão, né? E tem um pastor amigo meu na Dinamarca que dizia, Sérgio, quem tem amigo tem tudo, né? Quem tem amigo tem portas abertas, quem tem amigos tem acesso. Então, se você puder, faça amigos, amém? Evangelho de Lucas, o capítulo 2, o versículo 52, amém? Todos encontraram? Disseram que até às 11 o culto aqui, é verdade? É? Amém? Poucos disseram amém, né? O que vai mais longe sou eu e tu, a 80 quilômetros. Então você vai perto, então dá para guardar, né? E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Amém? Toma assento. O texto que eu li está inserido em um contexto, eu creio que do conhecimento de todos aqui. No verso 39 do mesmo capítulo, a Bíblia fala do menino no meio dos doutores. Lucas, ele é um dos únicos que registra o crescimento de Jesus de forma enfática, de forma precisa. O texto que lemos narra que Jesus foi perdido no templo em Jerusalém. No verso de número 39, diz a Bíblia que quando acabaram de se cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Aí Lucas novamente torna a narrar dizendo, verso 40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça, de sabedoria, e graça de Deus estava com ele. Ele faz questão de citar essa palavra crescimento,
E eu queria pausar e queria usar muito isso aqui hoje, falar sobre crescimento, né? E Lucas, quando está falando sobre o crescimento do Filho de Deus, Jesus, não só do crescimento de forma natural, comum, lógica, mas de um crescimento também fora do quadrante, fora das 4 linhas. O verso de número 41 diz: e ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. O verso 42, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Eu acho interessante essa parte que diz 12, porque a Bíblia é um número, é um livro numerológico. Quando ela está citando alguma coisa, preste atenção que alguma coisa ela está dizendo ali, né? O número 12 tem sentidos positivos. E o versículo torna a dizer que era costume eles irem a essa festa. A nossa vida ela é composta de alguns costumes e rotinas, que não é errado. Tem coisas que de fato fazemos todos os dias, mas tem coisas que não precisamos fazer todos os dias. Então, às vezes algumas rotinas podem ser quebradas, outras não. Mas diz a Bíblia que eles tinham uma rotina de ir uma vez ao ano a Jerusalém a essa festa. Eles iam em caravana, andando, cantando. E o verso de número 43 diz assim: e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Verso 44, pensando porém eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eu quero parar um pouquinho aqui. Diz a Bíblia que Maria e José, depois de ter participado da festa, eles resolvem ir para casa. E diz o texto sagrado em que lemos, quando o caminho de um dia, que é mais ou menos de 32 a 40 quilômetros, aqui em Jundiaí, Maria e José percebem que o menino Jesus, de 12 anos, já não estava entre eles. Interessante isso, né? Alguém pode dizer assim, mas como pode? Um dia caminhando, e vem se dar conta depois de um dia caminhando. Pois é, às vezes nós passamos não é dias, é semanas, ou talvez meses sem se dar conta que alguma coisa já não está bem ou não está conosco. Maria era muito atenciosa, sim, Maria era muito dedicada ao cuidado do menino Jesus, e como a caravana ela era grande, ela nota e diz a José: José, o menino não está entre nós. E diz o texto que Maria logo fica ansiosa e preocupada, como qualquer mãe ficaria. Um menino de 12 anos, afinal de contas, é ainda uma criança. E diz o texto sagrado que a primeira coisa que Maria faz é procurar Jesus entre os parentes e entre os amigos. Mas eu quero abrir aqui um parênteses. Toda pessoa que está em fase de crescimento, se ela de fato está crescendo, ela não vai estar entre parentes e amigos e vizinhos. Porque, infelizmente, pasmem vocês, as pessoas que às vezes nos impedem mais de crescer são as que estão mais próximas da gente. E Jesus estava crescendo de tal forma que os seus parentes não compreendiam o tamanho do crescimento. Ele estava desenvolvendo em graça, em estatura, em conhecimento diante de Deus, de tal forma que os amigos também não estavam compreendendo. Então, às vezes é preciso sair da nossa zona de conforto. Se de fato você e eu queremos crescer, Deus está dizendo: eu te convido para sair um pouco do ambiente que você convive. E ela procura, e para a sua surpresa, Jesus não está lá.
Diz a Bíblia que ela volta pelo caminho e procura o menino por 3 dias. 3 dias procurando o menino. Maria procurou Jesus em todos os lugares que você pode imaginar. E talvez o último lugar que Maria foi procurar Jesus, talvez não esperava ela que Jesus estivesse lá, mas Jesus estava lá. Foi no templo. Porque muitos não acreditam que é lá que de repente vamos chegar. Muitos também não acreditam que talvez seja lá o nosso lugar. Então não vamos procurar lá, porque lá é lugar de doutores. Mas quem disse que Jesus não era um doutor? Porque Lucas dizia que o menino crescia e se fortalecia em graça, em conhecimento diante de Deus e dos homens. Quem cresce não está em qualquer ambiente. Já se diz que você é a média das 5 pessoas que você anda e conversa. Se diz que você é a média do ambiente que você convive, aonde você anda, com quem você se relaciona. E se uma pessoa, um jovem, como Jesus está de fato crescendo, ele vai estar no meio de pessoas que estão crescendo. Isso é fato. Queira você não acreditar, mas é fato. Se você quiser crescer, precisa andar com pessoas que têm a mentalidade de crescimento. Porque se você não andar, as pessoas que estão à sua volta não vão permitir que você cresça. E diz o texto que Maria procurou Jesus enquanto... Olha o verso que diz, 45. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém e em busca dele. E aconteceu que passado 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Jesus estava preocupado? Uma criança de 12 anos, perdida dos pais, naturalmente estaria como? Chorando, desesperada. Mas Jesus está bem tranquilo, calmo, sentado no meio dos doutores. E olha o que diz Lucas, eu gosto desses detalhes do texto. Lucas diz que Jesus estava assentado, e não era nenhuma roda qualquer. Não era na roda em que Pedro se assentou no meio dos escarnecedores, não. Estava sentado no meio de doutores. E diz a Bíblia que Jesus fazia 2 coisas: ouvindo-os e interrogando. Jesus tanto ouvia os doutores como também interrogava. Para que você aprenda, você não deve só ouvir, você também tem direito de questionar, de perguntar. É preciso perguntar. Eu costumo dizer que obediência, pastor, obediência cega, para mim, é obediência tola. Eu passei um episódio, uma certa feita em Itu. Depois que cheguei, uns 4 anos, o pastor setorial pediu para mim dirigir uma congregação. Eu não tinha muito tempo, mas fui dirigir essa congregação. E ele me chamou na sede e disse: Sérgio, eu quero que você vá lá com 2 missões. Falei: qual é, pastor? Ele disse: eu quero que você... Eu estou falando uma igreja madura, uma igreja inteligente, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele disse: você vai chegar lá, vai tirar o tesoureiro que está lá, está dando trabalho, e vai consertar algumas coisas que está lá. E eu falei: essa é a missão? Meu coração travou, fechou. Eu falei: meu Deus, essa missão não é a missão que está no meu coração. Mas como também não poderia de encontro ao meu pastor de imediato, eu obedeci e fui. Quando cheguei na congregação, conheci o obreiro que era tesoureiro, um grande obreiro, um grande tesoureiro. E eu falei: pastor, aí eu vim à sede depois de uns dias, disse: pastor, o senhor quer tirar o tesoureiro por quê? Não, eu quero que tire.
o tesoureiro. Falei, pastor, mas o tesoureiro é assim, é assim, é assim e assim. Ah, mas lá também tem um valor tal, eu quero que você traga para a sede um valor tal, tal, tal. Eu disse, pastor, não tem o valor que o senhor está dizendo, e o tesoureiro que é para tirar, é um tesoureiro bom, um pai de família, um homem de Deus, de caráter, enfim. Eu questionei, mas de forma educada, respeitosa, o meu pastor. No final, sabe o que ele disse? Sérgio, se é bom, então deixa. Porque às vezes o pastor não está vendo o que você está vendo. Às vezes as pessoas que estão, às vezes, mandando você fazer algo, não estão enxergando como você está enxergando. Então você precisa passar essa visão a essa pessoa e diz, a última palavra é sua, mas eu quero te informar que a pessoa que está lá é um homem de Deus. Então obediência cega é tola. Você tem direito de questionar. Jesus não só ouvia os doutores, mas com 12 anos ele perguntava também para os doutores, o que é isto? Ei, faça perguntas. Se você quer crescer, quer desenvolver, faça pergunta a si mesmo. Faça pergunta às pessoas que estão à sua volta. Não tenha medo, não tenha receio de perguntar. Quem pergunta sabe mais. E diz a Bíblia aqui no verso 47. Eu estou correndo contra o tempo, porque não é 11 horas, tá, gente? Foi brincando. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Aí o verso de número 48. E quando viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos, preocupados. Por que se perdeste de nós? Por que fizeste isso com nós? E Maria, aflita, apertada, embora admirada de ver Jesus, seu filho, entre os doutores, mas ela está aflita, ansiosa, e ela diz a seguinte frase ao seu filho, Jesus dizendo, por que fizeste isso para conosco? Como que dizendo, por que se perdesse de nós? Toda mãe, todo pai que talvez encontrasse um filho adolescente com 12 anos, nessa situação, ia logo se confortar de ter encontrado, mas ia dar uma boa pisa, não ia? Como que dizendo, por que se perdesse de nós? Olha o que Jesus responde. E disse-lhe, por que é que me procuráveis? Como assim? Faz 3 dias que estamos te procurando. Você se perdeu de nós na festa, e nós estávamos indo a caminho, e nós voltamos, porque você estava perdido. Mas como assim vocês estão me procurando? Como que dizendo, eu não me lembro de ter me perdido. Eu não me lembro que eu me perdi em alguma circunstância, em algum contexto. Se tiver alguém perdido aqui, não sou eu. Lucas está dizendo isso, entre as entrelinhas do texto, dizendo que Jesus está dizendo à sua mãe, eu não estou perdido. Eu nunca estive perdido e eu nunca me perderei. Não, eu sei aonde estou, sei o que estou fazendo, porque eu estou em crescimento. Sabe o que acontece? A gente se perde em si mesmo. Se perde em questões, se perde em erros e fracassos, e às vezes chegamos até Deus como que dizendo, o Senhor se perdeu de mim. Não, eu nunca me perdi de você, mas estou há dias procurando. Sim, você que se perdeu, porque eu estou tranquilo, sereno, sei o que estou fazendo. Se tem alguém perdido aqui, não sou eu. Aí eu te pergunto, faço a mesma pergunta a mim. Faz quantos dias, quantos meses ou horas que você se perdeu de alguma coisa?
Faz quanto tempo que você não desenvolve, você não cresce, as coisas não acontecem e você transfere, eu e você transferimos com uma falsa espiritualidade, dizendo: Deus ainda não fez. Por que Deus não fez? Por que eu não cheguei? Por que eu não alcancei? Como que Jesus fosse o culpado e como se ele tivesse perdido no contexto e eu e você estamos bem na foto. Não, nunca estivemos. Em alguns momentos existem coisas que eu e você poderíamos ter alcançado, existem coisas que nós não alcançamos e alguém usa uma frase, a gente é muito bom em desculpas, né? A gente usa uma frase: mas foi o que Deus permitiu, foi o que Deus quis. Será que foi o que Deus quis? Será que foi o que Deus permitiu? Diz a Bíblia que Deus falou a Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés eu vou te dar, aonde você pisar eu vou te dar, Josué. E diz a Bíblia que Josué foi pisando, e aonde ele pisava Deus dava, ele alcançava. Diz mais ou menos, eu fiz uma contagem por baixo, que Josué conseguiu conquistar 31 cidades e reinos. Pisava, acontecia. Diz a Bíblia que Josué morreu no capítulo 24. E diz o texto sagrado bem assim: e Josué morreu, velho em idade, e muitíssima terra ainda ficou para conquistar. Aí eu te pergunto: será que se Josué tivesse pisado mais, conquistaria? Conquistaria. Então existem coisas, querido, eu costumo sempre usar esse exemplo, que é como um café de um hotel chique. Quando você vai para um hotel ou chique ou médio, e você pagou o hotel, e você acorda pela manhã, aquele café da manhã, aquela mesa enorme. Aí eu te pergunto: você come de tudo que tem naquele café? Come ou não? E por que você não come? Se está pago. E por que você e eu temos o hábito de comer sempre aquelas coisas que sempre comemos? É o café, é o pão com manteiga, é a mussarela. E aí você vai ver especiarias, guloseimas que você nunca comeu. Aí você sai daquele hotel e alguém chega lá fora: você viu tal fruta? Nossa! É como Deus dizendo a nós: já foi tudo pago. Se tem coisas que você não desfrutou, se tem coisas que você não alcançou, não galgou, não é porque eu não quis, a mesa está farta. É porque você e eu nos habituamos sempre com a mesma coisa. O que Deus tem para mim é isso, e quando sai disso a gente não acreditamos. Deus tem muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. Experimente dar uma volta na mesa. Antes de você desfrutar de alguma coisa, experimente pegar algo novo. E não diga que uma coisa é ruim se você nunca experimentou. Deus tem coisas preciosas para nós. Deus tem coisas grandes para o jovem. Não deixa que o mundo, não deixa que a religião te coloque dentro de um caixote e que te faça pensar pequeno. Deus está dizendo: eu sou um homem, eu sou um ser, eu sou um Deus que te tiro do quadrante e da vida rotineira para experimentar coisas que você ainda não viu. E diz o texto, verso 50: e eles não compreenderam as palavras que eles diziam. Se você quiser crescer e quiser ser compreendido pelos outros, você não vai crescer. As pessoas não compreendem. Sempre vai ter alguém criticando, alguém dizendo, mas sinal que você está à frente. Diz a Bíblia que eles não compreenderam o que Jesus dizia, porque Jesus estava tão além, sabe, em crescimento, que eles não compreenderam. O verso 51, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, como que dizendo: que crescimento é esse?
Você sabia que tem hora que nem a mãe compreende o nosso crescimento? Sabia que as pessoas às vezes próximas não compreendem o tanto, ou a visão que temos, ou aonde queremos chegar. Aí Lucas termina o capítulo dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus crescia, e não crescia só em uma esfera. Jesus era pleno. A graça dele era tamanha que as pessoas queriam estar com ele. As pessoas queriam sentar perto dele, queriam ouvir ele, queriam andar com ele, nem que fosse no deserto. Quando você está em crescimento, sempre haverá pessoas que vai querer estar ao seu lado para desenvolver também com você. E eu queria falar aqui rapidamente, eu tenho alguns minutos, sobre algumas barreiras que nos impedem de crescer. Primeira barreira que nos impede de crescer, a barreira da suposição. Eu suponho que eu vou crescer. Estou aqui na igreja, eu frequento, eu estou no culto, sou obreiro, eu prego, e eu estou aqui, vou crescer. Não é assim. Crescimento não é por acaso, ninguém melhora por acidente. O crescimento pessoal não acontece por si só. Uma vez que você conclua a sua educação formal, precisa tomar posse do seu processo de crescimento. Ninguém fará por você aquilo que você tem que fazer por você. Nenhum vento favorece aquele que não tem um porto de destino. Você precisa saber o que você quer. Eu vou passar por ali, vou tropeçar e vai acontecer. Quando Deus quiser, vai acontecer na minha vida. Deus quer. E quando é que Deus quer? Deus quer hoje, Deus quer agora. Chega uma hora que é preciso parar. Sabe? É preciso parar de esperar pelo homem que você quer ser, ou pela mulher que você quer ser, e começar a ser esse homem de fato. Então eu suponho, não, suposição é uma barreira. Porque fulano cresceu, fulano está lá, é a ordem dos fatores e eu vou chegar lá. Não. Deus está dizendo: eu tenho um crescimento para você. E aí eu te pergunto, todos que estamos aqui temos potencial, sim ou não? Temos. Sylvia Bohr, uma americana, ela escreve um livro e ela conta a história do seu pai, dizendo: meu pai morreu com a música dentro dele. Ele queria ser muito cantor, queria ser cantor, o meu pai, o sonho era ser cantor. E ela diz que o pai dela morreu sem realizar o sonho, a música dentro dele. Você sabia que é possível que alguns de nós possamos talvez morrer a partir dessa vida sem realizar o nosso potencial? Você pode muito mais do que você pensa. Pastor Sérgio, mas a minha idade, não existe idade. Você pode, você consegue, você tem potencial, mas corremos o risco de morrermos com a música ou com o potencial dentro da gente sem realizar. A segunda barreira que nos impede de crescer alguém diz: ainda não é o momento certo. Você já se pegou dizendo isso? Não é o momento certo de cursar essa faculdade, não é o momento certo desse emprego, não é o momento certo ainda de eu começar a fazer isto. E aí eu se perguntar: quando é o momento certo? Você sabia que 4 leprosos estavam em Samaria? Diz a Bíblia que eles não podiam entrar na cidade, porque tinham lepra e na cidade tinha fome, não tinha alimento. A cidade estava cercada pelos sírios. Do outro lado estavam os sírios, também cercando a cidade, e eles não tinham opção. Se entrarmos na cidade, morreremos. Não tem comida e somos leprosos, não nos querem lá. Se ficarmos aqui, morreremos. Se formos até os sírios. Aí um resolveu e disse: vamos levantar e vamos fazer alguma coisa. Aí o outro levanta e diz: mas não é o momento certo. Quando é o momento certo? É agora. Aí um entre eles diz: vamos levantar, vamos
até o raiar do Sírio. Porque se ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. E se formos até os sírios, se nos deixarem viver, tão somente viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Não temos opção, vamos fazer alguma coisa. Contudo, sabe o que Deus ama? Em pior das hipóteses, Deus nos ver livre da inércia. Em pior das hipóteses, Deus nunca vai aceitar de nós uma desculpa dizendo: eu estou sentado, eu estou cruzado aqui os braços porque não tenho opção. Deus vai te dizer: sempre há uma porta, sempre há uma opção, sempre há uma saída. Ah, mas é que eu estou, acostumado a fazer isso. Deus está dizendo: se você quer algo. Quem quer algo que nunca teve aqui? Levante a mão, sim. Quem quer algo que nunca teve? Tem gente que está com medo de levantar a mão, né? E tenha medo, porque algo que vem é pesado. Se você quer algo que nunca teve, comece a fazer o que nunca fez. Porque se ficarmos dentro do nosso contexto, da nossa rotina, vamos ter sempre o que fazemos. Esses homens levantaram e disseram: vamos, leprosos, vamos sair da inércia. E toda vez que eu vou para a Bíblia, eu fico vendo Deus sorrindo, amando, quando homens e mulheres saem da inércia. Você sabia que tudo que Deus faz está em movimento? Tudo. Terra se movimenta, as plantas se movimentam, os animais se movimentam, a lua se movimenta, o sol se movimenta, a terra se movimenta. Não existe nada que Deus faz, que Deus fez para ficar na inércia. É na sua ação, minha irmã, meu irmão, é na sua atitude em que Deus trabalha. Diz o texto sagrado que quando eles se levantaram e saíram de encontro ao arraial dos sírios, você conhece o texto, diz a Bíblia que Deus mandou um barulho. Ei, Deus faz coisas poderosas quando nós acreditamos. Vai em busca do seu sonho, vai em busca da sua realização. Diz a Bíblia que eles foram, e quando eles viram, é como se Deus levantou do trono e disse: não é possível. Se 4 leprosos estão em movimento, eu também estou. Eles andavam e Deus andava com eles. Eles falavam e Deus falava com ele, porque Deus é o que você é. Se você falar, Deus fala. Se você não falar, Deus não fala. Deus disse a Ezequiel: poderão viver esses ossos? Ezequiel: Senhor, tu sabes. Lançou para Deus a responsabilidade. Aí Deus falou assim: vou dar para você a bola agora. Então, se eu sei, porque eu sei de fato, porque eu sou o que sou, Ezequiel, agora profetiza, anda no meio dos vales e profetiza no meio do vale, Josué. Ezequiel, aleluia. Tudo que Deus faz é com a nossa participação, é com a nossa ação, com a nossa atitude, com a nossa disposição, com a nossa entrega. Sabe, quando você limita a sua mente, o seu pensamento a ficar restrito, Deus só vai até onde você pode ir. Se você não acredita que Deus está além das fronteiras, diz o texto que Deus mandou um barulho, e quando os sírios ouviram o barulho, disseram: é um grande exército. Não era um grande exército, era 4 leprosos. Quando minha mãe orava na beira da cama, uma senhora de Cães Branca orava pelos seus 7 filhos. Não era um grande exército, era uma idosa, cansada, enferma, na beira da cama, orando pelos seus filhos. E Deus fez o quê? Salvou os seus 7 filhos. Quando você se movimenta, Deus se movimenta. Eu me lembro do paralítico conduzido por 4 homens. Quando chegaram na casa, você sabe o texto, eu estou correndo, não acharam lugar na casa, não deixaram entrar pela porta, nem pela janela, e talvez um disse: vamos voltar, já fizemos a nossa parte. Não é sempre assim? Já fizemos a nossa parte, já fizemos o que nos cabia. Não é. Sua parte é levar o paralítico lá dentro. Sua parte é chegar e trazer resultado. E enquanto você não tiver resultado, você não cumpriu com a sua parte. E diz a Bíblia que eles disseram: não tem como entrar nessa casa, é impossível.
Aí fizeram algo inusitado, algo ainda não escrito nas escrituras, algo ainda não falado. Eu nunca ouvi um testemunho. Eu li a Bíblia inteira e não vi alguém que tivesse destelhado uma casa, Pisquila. E quem te disse que você tem que fazer só o que está escrito? Você pode fazer atos que possa ser escrito. Atos de um verdadeiro herói da fé. E diz a Bíblia que eles foram pelo telhado, destelharam a casa e levaram o paralítico. Deus está te convidando, a mim e a você, sabe, a vencer essas barreiras, se que de fato queremos crescimento. Eu estou já terminando já. Até me lembro aqui de uma historinha de 5 sapinhos que estavam na lagoa. Para você entender a mensagem, estou usando figuras. E eles resolveram, 4 deles, pular na lagoa. Quantos sapinhos ficaram na lagoa? Eram 5. 4 decidiu pular. E quantos ficaram no galho? Todos. Porque decidir não é fazer. Tem gente que diz, amanhã eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer isso e aquilo. E vai prometendo e nunca faz. Então precisamos de fato agir, sair da inércia, e Deus vai honrar a decisão que nós empenhamos no nosso coração. E para fecharmos aqui, a terceira barreira que nos impede de crescer é a barreira do medo. Eu tenho medo de cometer erros. Eu tenho medo de não dar certo. Tenho medo de não conseguir. Tenho medo de me interpretarem mal. Tenho medo de errar. Se você fosse dizer isso a Thomas Edison, você não estaria aqui hoje, certo? Porque quantas vezes ele tentou chegar na lâmpada? Você sabe? Quem sabe que ele tentou 10.000 vezes para chegar no que temos aqui hoje? Então não tenha medo. Alguém disse, Thomas Edison, e as vezes que você tentou, ele disse, não foram erros, foram meios para chegar aonde eu cheguei. Então aprenda que os erros cometidos durante o caminho servem de aprendizado. Acolha erros como um sinal que você está se movendo na direção certa. E para concluir, eu estou pulando aqui, não tenho tempo para isso. A barreira da inspiração, eu não sinto vontade de fazer. Eu não sinto vontade, eu não leio a Bíblia porque eu não sinto vontade. Quem já leu a Bíblia sem vontade aqui? Eu acredito que vários obreiros. E quando você começa a ler a Bíblia, a quem já foi orar e diz não tenho força, não tenho vontade de orar, e foi orar. Escute isso. Motivação é uma armadilha. Se você esperar, eu vou esperar ter motivação para fazer. Não faz por isso. Motivação é como um amor e felicidade, é um subproduto. Quando a pessoa se encontra ativamente enganjada em fazer algo, a motivação entra sorrateiramente e ataca. Isso se dá quando menos se espera. Escute isso, para concluir. É mais provável que você se mova, então sinta, do que sinta que deva se mover. Eu estou sem força, começa. Eu não estou com apetite, comece a fazer. No meio do caminho, quando você vai prosseguindo, você vai vendo a energia, o apetite vai aparecendo. É como exercício físico, é como academia. Alguém fala, eu não gosto. Aí começa a fazer 1 semana, 2, pega gosto. Deus está dizendo, ei, começa mesmo sem motivação. Vai pela raça, vai gemendo, vai chorando, mas vai, porque Deus vai te honrar. Permissão do pastor, se coloca de pé. Olhe para cá, estou terminando. Você e eu temos que romper essa crença limitante. Sabe? Alguém chega a dizer, hoje até minha filha brincou, pai, algumas coisas eu sei como que vai ser. Eu falei, como é que você sabe? Porque é assim, 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 assado. Quando você sair de casa aos domingos e já souber como vai ser o culto, não vale a pena prestar o seu culto.
Jesus, pela ordem natural e comum, 12 anos não deveria estar onde estava. Pela ordem natural e comum, Jesus não deveria responder talvez a sua mãe daquela forma. Mas Jesus estava dizendo a Maria: ei, entenda uma coisa, seu filho está crescendo. Então diga para você mesma: eu preciso crescer. Eu preciso crescer na minha mente, nas minhas emoções, no meu espírito. Eu preciso romper algumas crenças limitantes, como alguém diz: isso aqui não. Se Deus falou para você, vá. E eu digo, mas o que minha filha me perguntou nessa tarde: pai, quando Deus não fala nada, eu estou querendo fazer algo, não vou fazer porque Deus não falou nada. Falei: faça. Se o que você vai fazer não rompe princípios, se o que você vai fazer não é contraditório à palavra, é algo que vai te fazer bem a você, a sociedade, a família, e a Deus também não vai agredir aos princípios, faça. Mas Deus não sinalizou nada. Quando Deus não te disser nada, faça. Quando Ele não quiser que você não faça, Ele vai intervir o seu caminho. Sabe por quê? Tem muita gente transferindo a Deus uma responsabilidade que não é dele. Deus, eu não fiz porque tu não falou. Eu não fiz porque o Senhor não mandou. É como o hotel, é como o banquete, o café da manhã. Mas já estava pago, filho. Não precisa mandar você tomar posse de algo que já está posto na mesa. Se você quiser crescer, duas coisas é preciso. Eu me lembrei agora de José. Quando nasceu 2 filhos, ele colocou o nome de Efraim e Manassés. O de um ele disse: o Senhor me fez esquecer. Esquece das coisas que para trás ficaram e avança para o alvo. Se tem uma coisa que nos inibe, que nos impede, que nos trava de crescer, é o amanhã, é o ontem. É o que passou 1 hora atrás, 2 horas atrás, 3 horas atrás. O nosso passado nos empurra para baixo. E José diz: sabe uma coisa? Eu vou colocar o nome do filho que nasceu. O Senhor me fez esquecer. Porque o meu alvo é para frente. O segundo filho de José, Manassés, ele colocou o nome e disse: o Senhor me fez crescer na terra do Egito. Se você quer crescer, esqueça o que ficou para trás. As tentativas, as percas, as frustrações, não importa. Deus está dizendo: ei, rompa, vá à frente. Mas Senhor, Deus está dizendo: você pode, você consegue. Jesus estava dizendo para Maria e para nós: ei, seu lugar é no meio de doutores. Eu estou falando a jovens aqui, futuros médicos, doutores, advogados. Eu estou falando a uma igreja que tem futuro brilhante. Eu estou falando a uma plateia, a um grupo de pessoas que entendem que Deus está dizendo: eu quero que você cresça de forma plena, em graça, em estatura e em conhecimento diante e de Deus e dos homens. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Aproveitando que estamos de pé, e eu não sei se entrou aqui nessa noite alguém que talvez ainda não entregou a sua vida a Cristo, e entrou aqui, ouviu esses cânticos, ouviu essa palavra e se agradou com o ambiente, se agradou e viu que Deus falou forte ao seu coração. Eu não queria forçar você a fazer isso, porque isso é tão precioso, é tão glorioso. Uma vez feito isso, a gente não consegue desconectar mais. Uma vez que você entrou no Santo do Santo, não há outro lugar. Eu queria fazer um convite, fazer uma oração especial a você, juntamente com o pastor Carlos aqui. Se você quer receber uma oração, vem à frente. A igreja quer orar por você.
enquanto eu vou fazendo um apelo, você incline a sua cabeça. Meu irmão, minha irmã, eu queria que você fizesse um momento de reflexão. Toda a igreja fechasse os olhos. Feche os olhos. Eu queria que você meditasse nessa palavra, e eu creio que ela possa surgir efeito em você. Deus está dizendo para você, dona de casa, mulher, mãe, empreendedora, jovem, músico, obreiro, Deus está dizendo para você: e aí? Você quer me acompanhar nesse crescimento? Vai orando você a Deus aí, vai falando com Deus na área que você percebe, sente que precisa crescer. Sabe, crescer de tal forma que alguém vai olhar e vai dizer: como pode, como estar diferente? Porque é triste, queridos, é encontrar alguém depois de 10, 20 anos. Eu encontrei um amigo depois de 15 anos, e eu encontrei ele, e comecei a conversar com ele, e ele estava do mesmo jeito, o mesmo papo, a mesma conversa. Eu olhei e disse: não cresceu. Ei, que alguém possa te ver amanhã e dizer: ele está diferente, ela está diferente. Querido Jesus, oramos a Ti nessa noite. O Senhor é o nosso maior exemplo de crescimento, porque o Senhor crescia em todas as esferas. O Senhor crescia em graça, tanta graça que contagiava as pessoas, graça que transmitia de forma singela. Era o ser mais educado que aqui passou nessa terra. Tu és o único que não julgava, que compreendia, que sarava aos feridos e levantava os caídos. Nos dá dessa graça, Senhor. Jesus, nos enche desse conhecimento, não desse conhecimento superficial, mundano, teológico. Nos enche de um conhecimento divino, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Cremos que vem de Ti. Capacita a nossa mente, capacita o nosso coração, capacita o nosso corpo, reveste-nos com a Sua glória, Pai. Querido Jesus, abre a nossa mente além das fronteiras, faça-nos entender qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. Amém.